Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nessa quarta-feira, dia 20 de agosto, com mais um do nosso diário para manter você muito bem informado de tudo que aconteceu, de tudo que vai acontecer no futebol do Brasil e do mundo. Afinal, temos Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, brasileiros em ação, brasileiros garantindo classificações sofridas, suadas, outras mais tranquilas, brasileiros sendo eliminados também. Então vamos lá conversar sobre o que aconteceu. Pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o canal do Gol e deixar o seu comentário aqui embaixo, né? Daí a sua opinião, seus palpites. Afinal, hoje tem Flamengo, Inter e Flamengo, direto do Beira-Rio, decidindo uma vaga nas quartas de final da Liberta. Deixa aqui embaixo o seu palpite para esse jogo e vamos lá então em ogol.com.br para acompanhar todas as notícias. Vamos lá então para o nosso site, tá aqui o gol.com.br, você confere lá as principais notícias, o mercado da bola, hoje tem o Gol no Mercado, né? Você sabe muito bem, você clica aqui e acompanha tudo em tempo real, mas tem o nosso boletim também do Gol no Mercado e nós vamos trazer aqui todo o noticiário com as informações, né? Com os jogos, os resultados, os placares importantes da noite de ontem e os jogos que teremos nesta quarta-feira, tá? Você já confere aqui na nossa página principal, já tem lá o todo o destaque. Aliás, o destaque aqui também é aniversário do Materazzi, né? O Zidane tá mandando um abraço pro Materazzi. Temos os nossos prognósticos, informações, escalação, tem tudo lá, você confere direitinho. Mas vamos falar do que aconteceu ontem na Copa Libertadores. A gente começa com a derrota e eliminação consequente da equipe do Fortaleza diante do Vélez Sarsfield, um jogo num estádio com muita chuva, né, uma condição climática bem adversa lá na Argentina e o Fortaleza sucumbiu. Erros, né, no começo ali, bobeada, o segundo gol sai numa saída errada ali do Daverson no campo defensivo, numa transição, né? E o time acaba levando o 2-0. O Priori até consegue acertar uma bola na trave no segundo tempo ali, mas não teve o que fazer. Eliminação, o Fortaleza eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores, o que iguala a melhor campanha histórica da equipe do Fortaleza na competição, que foi justamente a fase oitavas em 2022. Fortaleza que agora vai voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Tem uma briga difícil contra o rebaixamento, tá complicada a situação do Fortaleza. Por outro lado, no Morumbi, aliás, tivemos a vitória do São Paulo nos pênaltis contra o Atlético Nacional, mais um jogo cheio de drama, inclusive estava vendo a entrevista do técnico Crespo, né, falando que o São Paulo pode, né, deve melhorar, não fez assim um grande confronto, acho que no geral, se a gente for avaliar, o Atlético Nacional foi superior ao São Paulo, né? No primeiro jogo poderia ter vencido a partida, teve 2 pênaltis que acabaram sendo desperdiçados no primeiro jogo, empatou lá no Morumbi, então a situação não foi das mais fáceis para o tricolor. São Paulo que conseguiu abrir o placar logo aos 2 minutos ali com o André Silva marcando um gol pouco ângulo, sendo agarrado e consegue fazer um gol. Parecia que seria uma noite tranquila, Morumbi completamente lotado, mas no segundo tempo tem um empate, mais uma vez com um pênalti. Questionável ali a marcação dessa penalidade. O Atlético Nacional depois tem um jogador expulso, São Paulo fica com um jogador a mais por cerca de 20 minutos, não consegue voltar a ficar na frente no placar, e aí a decisão vai para os pênaltis com a classificação pelo placar de 4-3, tá? Teve pênalti defendido de novo pelo Rafael, teve bola na trave, São Paulo conseguindo avançar e vai encarar quem passar do jogo do Botafogo, tá? Daqui a pouquinho a gente passa a tabela direitinho aqui, a classificação como é que ficou, né? O chaveamento. Porque tivemos também mais um jogo ontem, que foi aqui a vitória do Racing sobre o Peñarol, garantindo a classificação aqui de mais um time argentino. O Racing que tinha perdido o primeiro jogo lá no Uruguai para o Peñarol, perdeu por 1-0, saiu na frente, logo no comecinho do jogo com o Maravilha Martínez, levou um empate no primeiro tempo, e aí só no final do jogo, né? Já ali quase aos 40 minutos do segundo tempo, aos 35 minutos do segundo tempo, consegue fazer o gol que daria a chance de disputar a vaga nos pênaltis, e
já aos 45 do segundo tempo, sai o Franco Pardo marcando o 3-1, o gol que garantiu a classificação de forma direta para a equipe do Racing, então avançando aqui para as quartas de final. Nesse momento, essa é a situação de tabela, né? Nós temos aqui o São Paulo, que vai encarar quem passar de Botafogo e LDU. Esse jogo acontece amanhã, o Botafogo venceu por 1-0 e agora vai ter que enfrentar a Altitude de Quito para garantir a classificação. O Vélez Sarsfield vai enfrentar o Racing, teremos um confronto argentino aqui, né? A gente já tinha previsto, na nossa previsão na cara do gol, deu exatamente esse confronto aqui, o Vélez Sarsfield passando pelo Fortaleza e o Racing passando pelo Peñarol. Por enquanto estamos 100%, né? Por enquanto o São Paulo avançando, era nosso palpite, Vélez Sarsfield e o Racing também avançando. Hoje vamos conhecer mais um confronto dessa parte aqui de baixo, né, desse lado aqui da chave, né, do chaveamento, porque temos o Cerro Porteño contra o Estudiantes. O Estudiantes venceu o primeiro jogo e agora joga em casa contra o Cerro Porteño para garantir a classificação, jogo às 7 da noite no horário de Brasília, e teremos Flamengo e Internacional. O Flamengo venceu o Maracanã por 1-0 e agora enfrenta o Inter lá no Beira-Rio. Jogo importante, esses times que se enfrentaram na semana passada, na quarta-feira passada, se enfrentaram no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e agora se enfrentam de novo. O Flamengo venceu os 2 primeiros rounds, né? Agora tem esse terceiro que é o mais importante de todos. Vitória do Internacional por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, e aí não tem gol fora de casa, pode ser 2-1, 3-2, 4-3, tanto faz. Vitória por 2 gols ou mais dá a classificação de forma direta para o Internacional. O Flamengo joga pelo empate, ou então, é claro, uma vitória simples já garante o time de novo na fase quartas de final para enfrentar quem passar de Cerro Porteño e Estudiantes, vai entrar em campo sabendo. E aí nós teremos aqui os outros confrontos sendo decididos amanhã, Libertad e River Plate, primeiro jogo 0-0, o River joga em casa, e esse aqui que já está definido, né? O último confronto é quem já está garantido aqui, que é o Palmeiras contra o Universitário, 4-0 lá no Peru, e agora vai jogar no Allianz Parque. Na Copa Sul-Americana, o Fluminense garantiu a classificação com mais uma vitória sobre o América de Cali, venceu por 2-0, já tinha vencido na Colômbia, agora venceu de novo no Maracanã, 2-0, garantiu a classificação, vai enfrentar quem passar de Central Córdoba e Lanús, né? O primeiro jogo, o Central Córdoba venceu por 1-0, tem essa segunda partida, daqui a pouco a gente mostra o chaveamento, mas vamos avançar aqui sobre quem passou, né? O Once Caldas venceu o Huracan por 3-1, garantiu a classificação, o confronto ficou 4-1 para a equipe do Once Caldas. O Del Valle perdeu para o Mushuc Runa, tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, perdeu por 2-1, mas venceu nos pênaltis, 4-2 nos pênaltis para o Del Valle contra o Mushuc Runa e avançou também de fase. E aqui o Fluminense tinha vencido por 2-1, agora vence por 2-0, garantindo a classificação, né? Hoje nós teremos aqui Cienciano e Bolívar, né? O Bolívar venceu o primeiro jogo por 2-0 e agora o Cienciano joga em casa, fora daquela altitude da Bolívia. Teremos também a Católica recebendo o Alianza Lima, a Alianza saiu na frente vencendo por 2-0. E teremos a partida entre o Independiente contra a Universidade de Chile. A Universidade de Chile venceu por 1-0 o primeiro jogo, agora o Independiente vai buscar essa virada, né? E aí, na quinta-feira, tem Atlético Mineiro contra o Godoy Cruz. O Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo e Central Córdoba contra o Lanús. O Córdoba venceu a primeira partida. Chaveamento tá assim, ó. Chaveamento é esse aqui, ó. Então o Fluminense já avançou, pega Lanús ou o Central Córdoba, e aqui já temos um confronto definido também entre Once Caldas e o Independiente Del Valle. Esse é o chaveamento da Copa Sul-Americana. Para a gente fechar, vamos passar pelo Campeonato Espanhol, né? Campeonato Espanhol, que nós tivemos a vitória do Real Madrid sobre o Osasuna, fechando aqui a primeira rodada de La Liga. Foi um gol de pênalti apenas, uma vitória econômica aqui da equipe do Real Madrid jogando em casa contra o Osasuna. O Real Madrid que disputou o Mundial, pediu um tempinho a mais para descansar, ganhou 2, 3 dias, é o que pode dizer, né? Sábado tivemos a estreia do Barcelona e aí na terça-feira o Real Madrid jogando em casa venceu. Campeonato Espanhol começando então, fechando essa primeira rodada com o Barcelona lá na frente, mas tem todo mundo empatado aqui, né? Tivemos alguns empates, mas todo mundo com 3 pontos. O Barcelona é quem tem o melhor saldo. Então, se o campeonato acabasse agora, né, o Real Madrid seria o 8º, iria para a Conference. Seria um problemaço, um campeonato de uma rodada apenas, tá? Então, essa a situação.
colocando aqui, destacando de novo o gol.com.br, você confere as principais notícias do mundo do futebol, e claro, você confere lá os destaques também, as prévias, a enciclopédia, tudo você tem em ugol.com.br. É isso então, pessoal, ficamos por aqui com mais um diário. Quero saber o seu palpite, quem vence nessa noite, quem avança para as quartas de final, vai dar Flamengo, vai dar Inter, quero saber, hein, porque amanhã a gente volta para conferir. Eu acho que o Flamengo avança com mais uma vitória, mas eu quero saber o seu palpite. Deixa o seu like, se inscreva no canal, clica no sininho porque a gente volta a qualquer momento com o Gol no Mercado. E é isso, tenha uma ótima quarta-feira, aquele abraço.